Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu trouxe este livro aqui do senador Ted Cruz, que é A um Voto. Eu li em inglês, mas vocês vão encontrar traduzido para o português. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem encontrar esse livro em português. E claro, se vocês não forem inscritos no canal, agora é a hora de vocês se inscreverem antes de eu começar a falar desse livro. Se vocês já forem inscritos, verifiquem se a inscrição de vocês continua ativa. E já dando um voto de confiança, deem um like. Eu sei que vocês vão gostar de ouvir falar sobre esse livro, ainda que algumas pessoas possam achar que esse livro é polêmico, mas a intenção é essa mesmo, tá? Então, agora, no começo, vocês já podem dar um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. E por que polêmico? Porque o Ted Cruz, que é o autor aqui do livro, A um Voto, é um senador republicano pelo estado do Texas desde 2013. Então, são 11 anos sendo senador aqui pelo estado do Texas. Como ele é republicano, pode ter gente que não concorde, esteja assistindo aqui meu canal, né? E não concorde com as opiniões dele. Mas aqui a minha ideia é mostrar para vocês as opiniões dele neste livro. E como, segundo ele, decisões muito importantes que decidiram direitos inalienáveis do cidadão norte-americano foram decididos por um voto na Suprema Corte, né? Então ele fala que esse voto garantiu ao povo, né, às pessoas, o direito de falar livremente aquilo que pensa, né, o free speech, o direito de se proteger portando armas, né, proteger a si e a sua família, e o direito de exercer a sua fé. Então são alguns exemplos que ele dá aqui nesses 8 casos que ele estuda nesse livro. Ele participou muito proximamente desses casos, dessas decisões, então ele pode falar com cadeira, né? Ele sabe o que ele está falando, tá? Mesmo porque ele é advogado, ele é jurista, então ele sabe do que ele está falando. E aí ele chama esses juízes, que no caso dos Estados Unidos são juízes mesmo, são juízes de carreira, né? Ele chama esses juízes, que também aqui são escolhidos pelo Senado, né? Numa sabatina bastante rígida, né? Ele chama esses juízes da Suprema Corte de sumos sacerdotes, né? Que tem a última palavra no sistema de governo norte-americano, garantindo ao povo certos direitos inalienáveis. É exatamente isso que ele vai fazer aqui no livro, mostrar nesses 8 casos que ele enumera aqui e que ele nos explica como que esses direitos inalienáveis foram garantidos por um voto. Muitas vezes você pode não concordar com a resolução, mas são direitos garantidos não só pela Constituição, mas como diz aqui o senador, essa é a opinião dele, são direitos dados por Deus, portanto eles são inalienáveis, tá? Bom, ele já começa aqui no primeiro capítulo. Deixa eu fazer um adendo, né? Todas as vezes que a gente assiste filme de advogado, de júri, né, aqui nos Estados Unidos, a gente vai ver assim, o estado de não sei, o fulano de tal contra o estado do Texas, ou então aqui, como ele fala no capítulo 1, né, a liberdade religiosa e o fulano de tal versus o outro fulano, ou a escolha da escola, que é o segundo capítulo, e o nome de uma família aqui versus outra família, que deve ser uma instituição, tá? Então, sempre assim, sempre que há um caso aqui, há uma jurisprudência, né? Os advogados vão a outros casos, recorrem a outras decisões para apoiar, né, os juízes a decidir nesse novo caso, né? Isso existe também no Brasil, mas eu acho que aqui isso é muito mais
mais forte, né? Mais utilizado. E faz sentido, porque, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um livro que eu tenho com a Constituição americana e com vários outros documentos, como os Federalist Papers, que agora já tem traduzido para o português também. Tem Bill of Rights, que são os amendments, né? Tem cartas aqui dos pais fundadores. Então tem vários documentos nesse livro. Mas aqui tem um documento que eu queria mostrar para vocês. Olha só, vocês estão vendo isso aqui? Ó? De todo esse livro, vocês estão vendo isso aqui? Essa aqui é a Constituição dos Estados Unidos. Esse númerozinho de páginas. Quer ver? Do 36 ao 48. Então são 12 páginas, certo? 12 páginas com 8 artigos. Essa é a Constituição dos Estados Unidos. Isso aqui, tá? Aí vocês vão ter o Bill of Rights, né? Que são coisas que foram adicionadas, mas que não alteram de jeito nenhum esses 8 artigos, tá? Bom, por isso, né? Que há tantos casos utilizados como jurisprudência. Porque não está tudo escrito na Constituição. Tudo foi decidido com base nesses 8 artigos, né? E tudo muito bem embasado em leis locais, porque cada um dos 50 países tem as suas leis locais, mas todos se subordinam à Constituição. Então, essa robustez de casos, né? O Estado versus fulano de tal, né? Fulano de tal versus outro fulano, né? O Estado não sei qual versus outro Estado, toda essa robustez de casos, né? É utilizada para embasar novos casos, certo? Por causa da Constituição, que é muito magrinha, muito enxuta e muito direta, tá bom? Bom, então vamos dar um exemplo aqui. Eu não posso me alongar muito, né, gente? Porque não é um assunto que eu conheço, mas é um assunto que eu queria trazer para vocês. Eu acho que é um assunto bastante atual e muito polêmico, né? Como eu falei lá no início, é polêmico, porque ele está falando aqui e está defendendo uma corte constitucionalista. Uma corte que não legisla, uma corte que segue a Constituição e a jurisprudência. É isso, tá? E essa que é a grande polêmica. Então, hoje a gente vê cortes, em alguns países aí, né, Supremas Cortes, legislando, se metendo em coisas que não são da alçada da Suprema Corte. A Suprema Corte é a última instância jurídica do país. Portanto, ela tem poder da palavra final, né? Então, para um caso chegar na Suprema Corte, ele deveria passar por várias instâncias. E se não foi decidido em todas essas instâncias, aí sim a Suprema Corte vai decidir. E nem todos os casos. São casos que são passíveis de serem julgados pela Suprema Corte, que são casos que envolvam a Constituição, certo? Então, essa é a opinião do Ted Cruz e dos republicanos constitucionalistas. Quem não é da sua opinião vai achar o livro polêmico, por isso que eu falei, tá? Bom, então ele vai falar sobre liberdade religiosa, liberdade de escolha da escola. Isso é uma coisa muito interessante, porque aqui você mora num bairro e você vai utilizar a escola pública, né? A escola pública fundamental, né? Até o high school, você tem que colocar o seu filho na escola da sua jurisdição, tá? Da jurisdição do seu bairro. Você não pode morar aqui e colocar o filho lá a 5, 6, 20 milhas daqui, fora da jurisdição. Não pode, tá? Então, há um caso aqui em que se estuda isso, tá? E que por um voto foi decidido aqui a favor da livre escolha da escola, tá? Dos pais escolherem a escola, né?
Aí o capítulo 3 ele fala sobre o direito de utilização das armas, sobre a soberania. Isso também é um caso muito interessante, que ele está falando que é um caso de traficantes aí, de uma gangue de Medellín, né, versus o Texas. Então, eles foram presos por vários crimes, inclusive por violência sexual, e foram condenados à morte. E na hora, né, na hora não, depois de algum tempo, que aqui eles são condenados à morte, né, em alguns estados, mas não morrem na hora, né, tem todo um processo aí que tem que correr, e são anos e anos, né. E antes, né, durante esse processo, eles na prisão, uma alegação foi que eles não podiam sofrer a pena de morte porque eles eram imigrantes ilegais, né? Então, aí teve uma grande discussão, o que é a soberania, né, de um país, né, sobre esse caso. Vocês vão ler e vocês vão descobrir aqui. Aí tem o aborto. Por que eu tô falando isso, né, gente? Que vocês vão descobrir. Porque, imagina, há hoje toda uma defesa da imigração aqui para os Estados Unidos, pelo Partido Democrata, de que a imigração, mesmo que ilegal, dá direitos legais a essas pessoas. Então, veja, o cara tem direito a morar, a trabalhar, agora estão tentando fazer o direito de votar, né, em alguns casos, mas ele não poderia sofrer as sanções por um crime que cometeu? Ele teria que ser deportado? Então, é uma polêmica, né? O aborto, né? Aborto ou não aborto, o free speech, a democracia e o processo eleitoral, e por aí vai. Então, assim, é um livro que eu acho que é muito didático, ele escreve muito bem. A gente pode achar que ele está falando só aqui de coisas específicas dos Estados Unidos. Em alguns casos, sim, mas eu acho que a ideia é essa. A ideia é o respeito e a limitação da Suprema Corte à Constituição, a empregar a Constituição na hora de julgar os casos que são levados para a Suprema Corte em última instância. Casos específicos, certo? Quer dizer, a Suprema Corte não legisla, não indicia, né? Não indicia, ó, estou indiciando você pelo crime de tal. Não, tem que haver um movimento externo para que isso aconteça, né? Então, essas coisas é que eu acho que são interessantes para fazer a gente pensar. Não necessariamente o caso em si, que talvez realmente seja muito específico, mas o mérito. Por isso que eu trouxe esse livro para vocês, porque eu acho que é um livro muito interessante, tira a gente da zona de conforto, né? Faz a gente pensar, e é isso, essa é a intenção, tá bom? Espero que vocês gostem da dica e uma excelente semana para vocês.